Bom, tem uma grande polêmica sobre a maioridade penal. No ano de 2015, foi votado, né, pela Câmara dos Deputados, o primeiro e segundo turno, então, tipo, 2015 também é longe, em teoria, sobre a aprovação. E na época, inclusive, saiu uma reportagem que a lei não estava tão bem fundamentada assim, porque ela abria brechas, por exemplo, para o jovem de 16 anos ter a CNH. Por que isso acontecia? Porque para tirar a CNH, você tem que poder ser preso. Porque se você cometer algum crime grave no trânsito, tipo, dirigir alcoolizado, matar alguém, né, atropelar alguém por, sei lá, por intenção, ultrapassar um sinal vermelho, fazer uma besteira. E aí, nossa, tem um monte de gente que ficou, vou tirar a carteira com 16 anos. Bom, acontece que isso foi muito debatido e depois mais o processo não andou. Não foi votado. E isso é desde agosto de 2015, então, tipo, fazendo um ano, né? E a votação, para quem não sabe, tipo, não é só o Senado aprovar e acabou. Não, depois ele passa por outras votações, entendeu? A votação foi aprovada pela Câmara, mas ainda tem que ocorrer outras votações para que essa lei seja aprovada, certo? Acontece que, por exemplo, essa redução seria para 16 anos, né? Então, não vai resolver muita coisa, porque quem alicia jovens para crime vai aliciar um de 15 anos, um de 14 anos, e assim por diante. Mas a questão não é essa. O que eles estão com medo, vamos assim dizer, é que as autoescolas, assim que for aprovada a lei, elas não consigam receber o número de novos alunos, entendeu? Porque o que acontece? A gente tem muitos adolescentes entre 16 e 18 anos, tá? E aí a gente teria mais ou menos quase 7 milhões de jovens do nada querendo tirar a carteira. E aí a entidade não vai aguentar, porque é muita gente chegando do nada. Não tem como ela se reestruturar. Por quê? Porque ela vai se reestruturar por um período temporário. Porque esse boom, assim, do nada, ele não vai durar muito tempo. Ele vai durar só até todo mundo tirar a carteira. E alguns psicólogos também, inclusive, deram entrevistas que um jovem de 16 anos, ele não tem plena noção de responsabilidade. Por isso que às vezes comete muita besteira. Ele não tem aquele negócio de ele para pensar. Muitas vezes é coisas por impulso. E aí, né? Só que assim, tem muito pai e mãe também que não respeita. Eu conheço um menino de 12 anos que já sabe dirigir. Não é que você não pode aprender a dirigir. Só que você começa aprendendo a dirigir na roça, por exemplo. Aí um dia dentro da cidade você vai querer pegar o carro. E tipo assim, dirigir, que as pessoas não entendem, é que dirigir, você não dirige pra você. Você dirige pra você e pra toda uma sociedade. Você tem um pedestre ali, você tem o cara da bicicleta ali, você tem o cara do skate ali, sabe? Você tem moto, você tem carro, você tem caminhão. Então, presta atenção no trânsito, não é só pra zelar a sua vida, mas é pra zelar a vida de todo mundo que tá ali em volta. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande dirigir. Se você atropelar uma pessoa 20 km por hora, você pode matar ela, assim. A diferença é que você vai conseguir frear mais rápido, né? Mas a gente não anda 20 km por hora na cidade se tiver um engarrafamento, que é normal, né? Mas normal de andar na cidade é em torno de 40 km por hora. Numa estrada, numa rodovia, tem rodovia que aceita até 100 km por hora. Então, assim, uma batida com esse impacto é algo estrondoso. Então, quando você dirige, você não está dirigindo para você está dirigindo para toda a sociedade, certo? E normalmente, quando a gente é muito jovem, a gente não tem tanto senso de responsabilidade assim. Tanto que hoje em dia é possível observar na maioria dos jovens que eles sabem os seus direitos, mas eles não sabem os seus deveres. Isso é péssimo, porque você tem um dever para com a sociedade, querendo ou não. Você tem o dever de não dirigir embriagado, sabe? Por quê? Porque existem inúmeras pesquisas que mostram que quando você está sob efeito do álcool ou de qualquer outra droga, você não tem o
mesmo senso, tá? Então, não é sobre o que eu tenho direito, é sobre o que eu tenho dever. E isso é muito importante. Nós temos o dever de respeitar o próximo, porque hoje em dia tem tanta briga. E, nossa, tem hora que eu entro no Facebook e falo, que bosta, eu vou fechar isso. Porque é umas brigas tão idiotas por falta de respeito, por falta do eu devo respeitar o outro. As pessoas esqueceram disso, sabe? E elas esquecem que palavras machucam e que palavras também são ditas como uma falta de respeito. Então, se você não gosta de determinada coisa, o problema é seu. Ninguém é obrigado a gostar das mesmas coisas. O mundo seria extremamente chato se todo mundo gostasse das mesmas coisas. Imagina todo mundo gostar de biologia. Você não teria o seu computador. O computador foi inventado por um matemático. Nossa, imagina se todo mundo gostasse de esportes. Só de esportes. Ninguém quer sentar um dia na cadeira e estudar. Não tem sociedade assim. Nossa, todo mundo gosta de matemática, beleza. Quem que vai fazer remédio? Plantação precisa de alguém que goste de biologia, de alguém que goste das matérias com afinidade em agronomia. Não é só você gostar de matemática, não é porque é engenharia que é só matemática, sabe? As pessoas esquecem disso. Então, assim, nós temos deveres na sociedade. Esquece um pouquinho os seus direitos, porque hoje em dia as pessoas só olham isso, sabe? Elas esquecem que a gente convive em sociedade e que, assim, dependendo do que você oculta ali, aquela responsabilidade que você oculta, você pode, inclusive, matar pessoas. As pessoas falam tanto de corrupção, mas, gente, todo mundo comete corrupção. Você comete pequenas corrupções todos os dias. Você comete corrupção quando você copia o dever do colega. Você comete corrupção quando você é menor de 18 anos ou quando você não tem carta e pega um carro, uma moto para dirigir. Não interessa se você sabe, você não tem carta. Você comete tantos tipinhos de corrupção e a gente reclama tanto dos nossos políticos que nós esquecemos que a responsabilidade começa com a gente. Se você não faz as coisas da maneira correta, você não tem direito de cobrar os outros. Porque a gente só tem direito de cobrar quando a gente tá fazendo as coisas bonitinho. Agora, nossa, você é um super corrupto e tá lá cobrando o outro pra tirar o seu da reta. É pra isso. A gente pode ver isso na política. Nossa, um acusa o outro, assim, mas ninguém assume a sua própria responsabilidade. Por quê? Porque é uma maneira de você focar nos erros do outro. E você acaba não dizendo, eu também tenho erros. E isso é muito ruim. As pessoas hoje em dia não sabem admitir que o ser humano ele possui falhas, mas que nós podemos, se houver força de vontade, fazer as coisas melhorarem. Mas depende de todo um conjunto de ações, né?